Em uma manhã ensolarada num dos mais belos locais situados no bairro do Carmo, em Araraquara, a Academia Araraquarense de Letras empossou os membros da Comissão do Centenário de Macunaíma, que tem como função organizar o calendário de eventos comemorativos dos 100 anos da criação e redação do livro Macunaíma, do escritor Mário de Andrade, um dos romances modernistas mais importantes da literatura brasileira, escrito na Morada do Sol. A Academia Araraquarense de Letras tem uma convicção de que o centenário de Macunaíma, uma das obras mais importantes da história do Brasil, que unificou o Brasil, que mostrou que era o Brasil desconhecido, que esta obra, o centenário dela, o local, os festejos desse centenário, as reflexões a partir de Macunaíma atual, depois de 100 anos, né, as reflexões atuais, elas deviam ser feitas e devem ser feitas em Araraquara. Claro que o país inteiro festejará Macunaíma e os grandes centros com maior estrutura, mas ele foi escrito aqui, nesse lugar. Foi aqui que Mário, num final de semana, compilou suas pesquisas da grande viagem que ele havia feito para o Norte e Nordeste, e depois ele compila tudo aqui. Aqui Macunaíma é gestado, não é? Então a academia levou a ideia ao prefeito, ao município, e o município então hoje, por decreto, está instituindo uma comissão e nomeando como presidente ninguém menos do que Ivo Dall'Acqua Júnior, não é? Hoje é o presidente executivo da FEComércio, conselheiro do SESC, e a comissão contará com membros do SESC, membros da Academia de Letras, membros da Unesp, membros da Uniara. Então são as universidades, a sociedade civil, as mulheres empreendedoras, o MEA também estará presente. É uma comissão, e depois de janeiro, com Sua Excelência o novo prefeito tomando posse, esta comissão também se reunirá com ele para que ele possa fazer indicações, ampliar a comissão, não é? Porque o centenário de quando foi escrito Macunaíma aqui em dezembro de 26 é em 26, embora ele só tenha sido publicado depois e lançado em 28. Mas os originais já da versão, quase a versão final, ainda não, porque depois em São Paulo ele muda um pouco essa versão, mas o esboço Macunaíma foi feito aqui em dezembro de 1926. Como que foi usado o critério, chegada até os membros e a importância dessa união de várias instituições e pessoas? A ideia foi levar a Sua Excelência o prefeito nomes que tivessem alguma ligação também com o tema, porque ligação com o Mário todo mundo tem, não é? Então, por exemplo, a Unesp é que cuida desse patrimônio aqui da chácara, então era importante ter duas pessoas da Unesp. A Uniara tem um circuito muito grande de trabalho, muitos TCCs na publicidade e jornalismo também ligados à literatura, e, portanto, a Uniara também deveria se integrar. A Academia Araraquarense de Letras é autora da ideia, então ela deveria estar. O SESC, por motivos óbvios, né, o maior agente cultural local, o SESC. Depois, a Secretaria Municipal de Cultura também, através da Tereza Tellaroli, ela também tem que participar, e depois, se Sua Excelência nomeia o novo secretário ou nova secretária, isso será depois substituído ou não, conforme a Tereza, o senhor prefeito quiser que ela continue na comissão ou não, já substitua. Então, e depois as mulheres empreendedoras, o MEA, através da NEA, tem feito um trabalho admirável na área da literatura. Então é importante as mulheres estarem à frente, não é? E portanto, então a gente tem pela Academia de Letras Valquíria Tenório, que é uma grande intelectual da nossa cidade, representa também a negritude, né, as autoras pretas. Então, realmente tudo isso vai ser muito importante para a composição da comissão. E chefiada por Ivo Dall'Acqua Júnior, por quê? Porque ele é do Conselho do SESC. E festividades dessa natureza são festividades que envolvem muitas questões e muitos recursos, necessidade de muitos recursos, né? Então, isso será realmente o SESC, tendo um conselheiro do SESC aqui,
você passa a ter uma visão maior. E ele trouxe pelo SESC também o historiador Maurício, que é um grande especialista em Mário. Então, isso tudo vai compor a comissão de uma forma mais ampla e mais eficiente. Araraquara tem um peso e eu diria uma funcionalidade na história, e essa funcionalidade até nos dá um certo protagonismo. Agora, o Brasil passou a ser interpretado e passou a ser se auto-reconheceu a partir do modernismo. E na literatura, a obra de Tocqueville é Macunaíma. E, por sorte, Mário finalizou. Quer dizer, é mítico que ele tenha escrito. É resultado de uma pesquisa profunda, das viagens que ele fez pelo interior de Minas, pela Amazônia. Ele começou a perceber a diversidade, a riqueza e aquilo que Oswald denominou a antropofagia, que nos traduz, que nos explica. Então a importância é essa. E a ideia de se dar o peso devido ao evento, a esse centenário, é formidável. O que é bom? É um projeto que não tem dono, porque é de todos, é de Araraquara. Araraquara sempre foi reconhecida pelo fato de ter um ambiente altamente dialético, que sempre discutiu, que sempre refletiu a vida e a sociedade. Então, acho que a oportunidade é fantástica, não podemos perder. A comissão conta com apoio, além da Prefeitura Municipal, de vários representantes de instituições locais, tendo a Universidade de Araraquara, a Uniara, a chefe do Departamento de Ciências Humanas e Sociais, Eduarda Sila Ferreira Lopes, como uma delas. Muito importante, acredito ser um convite que traz uma proposta inovadora para que a gente realmente crie um outro patrimônio imaterial para a cidade, que é comemorar o Mário de Andrade. Não poderia ser diferente. Então, representar uma instituição de ensino que pensa tanto na cidade, que trabalha tanto pela extensão à comunidade, faz parte aí de uma conquista também. Então, fico lisonjeada e espero poder contribuir para que o evento seja um momento muito agradável para todos. É uma bela iniciativa, né? Nós temos uma comissão que pense, que elabore um calendário para que a gente possa efetivamente celebrar os 100 anos de Macunaíma. É sem dúvida alguma uma das grandes marcas da história cultural de Araraquara, é o Mário de Andrade ter escrito Macunaíma aqui na nossa cidade, ter escrito na Chácara Sapucaia. Isso dá visibilidade à cidade e do ponto de vista da construção da nossa identidade também é muito forte, né? Isso fortalece a autoestima do povo araraquarense, faz que a Araraquara tenha cada vez mais essa vertente de fortalecimento da sua identidade cultural. Então, uma belíssima iniciativa. Eu penso que essa comissão terá um trabalho muito grande pela frente e também não tenho dúvida que nós teremos a organização de eventos que efetivamente deem o peso, aí não é só a cultura de Araraquara, dê o peso que Macunaíma tem na cultura brasileira, na formação e na reflexão da identidade do povo brasileiro. Eu acho assim essencial e acho uma iniciativa importantíssima, porque não tem como falar da história de Araraquara, da memória de Araraquara, tanto sob o ponto de vista dessa manutenção da memória histórica, como também da questão do patrimônio cultural, sem falar da Chácara Sapucaia e sem falar desse advento que foi a presença do Mário de maneira constante e culminando na redação de um dos clássicos da literatura brasileira aqui na cidade de Araraquara e no município. Então tudo que remeta a isso, e realmente é uma data
importante, apesar da publicação ter acontecido só em 1928, a escrita e a redação aconteceram em 1926, no final. Então eu acho que é uma marca, é um marco importante, e a criação da comissão ela coroa e ela valoriza um advento que é muito importante para a cidade. O empossamento da Comissão Centenária de Macunaíma acontece no Centro Cultural Professores Valdemar Eleyet Safiotti, também conhecida como Chácara Sapucaia, local onde parte da obra foi escrita. É uma realização importantíssima e o Mário adorava os superlativos, né? Porque, de fato, Macunaíma, o livro, essa obra-prima do Mário, ela tem uma importância histórica fenomenal. Mário, digamos, se preparou muito para escrever esse livro, não só pelas pesquisas realizadas, mas pela própria ideia que ele tinha do que seria o modernismo. Ele sempre lutou por este nome, né? Ao contrário de outros nomes que vinham sendo colocados, né? Então, o modernismo ele é uma reflexão profunda sobre o que é ser brasileiro, sobre a alma, né, do brasileiro. Ele é uma reflexão sobre a composição do nosso país, envolvendo toda a sua diversidade, e ele também é uma reflexão sobre o que caracteriza o Brasil para além da sua diversidade. Então, o Mário vem desde 22, na semana, né, com os seus escritos e a sua poesia, né, Pauliceia Desvairada, ele já vinha refletindo sobre como trazer para uma linguagem literária e uma linguagem rebuscada, refletida, intelectualizada no sentido de crivar, né, um modo novo de escrita sobre o que seria falar brasileiro, escrever um romance que caracterizasse o que é, né, o Brasil. Então, culmina com Macunaíma, né? Desde 22, em 23, as pesquisas iniciais, as conversas que ele trava, tanto com Manuel Bandeira quanto com o Drummond, refletindo, primeiro, por parte da poesia, depois por parte da literatura, e as viagens que ele realiza ao Nordeste, inclusive uma que ele chega ao Amazonas, vai até, né, o Rio Orinoco, volta pelo interior do país de barco, e ele recolhe o linguajar, as tradições, a gastronomia, a culinária, e tudo isso está presente no livro de Macunaíma. E é um livro justamente que irradia várias temáticas que podem ser abordadas nesses 100 anos comemorativos que estamos prestes a realizar. Então, dá para falar do Brasil do ponto de vista geográfico, dá para falar do Brasil abordando questões muito contemporâneas, como as mudanças climáticas, dá para abordar o Brasil pensando justamente o que nos caracteriza nos regionalismos e nisso que é um caudal, né, da cultura brasileira enquanto tal, ou culturas, que é melhor dizendo, no plural, e também dá para abordar a própria literatura, o fazer literário, dá para abordar poesia, dá para abordar uma reflexão filosófica que é germinada a partir de uma raiz indígena, da reflexão indígena que hoje está posta fenomenalmente, né? Nós temos aí o Krenak colocando colocando em dia, né, o pensamento indígena em relação ao pensamento ocidental. E nós também podemos trabalhar música, porque o livro é uma rapsódia e isso é um aspecto musical. Enfim, muitas temáticas para serem trabalhadas, abordadas e trazidas a público nesse momento importante de 100 anos da Macunaíma.